Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 2. Lembrem-se que na aula anterior nós vimos as propriedades básicas da integral definida e do teorema fundamental do cálculo, certo? Agora nós vamos ver algumas aplicações da integração. Anteriormente, nós definimos e calculamos áreas de regiões sobre gráfico de funções. E agora a gente vai usar as integrais definidas para encontrar áreas de regiões entre gráficos de duas funções. A gente pode também calcular volumes de sólidos e nós vamos também estudar como calculamos comprimento de arco, ok? Para calcular as integrais, a gente vai utilizar o que a gente já estudou, que é o teorema fundamental do cálculo, ok? Então vamos lá. Vamos primeiro começar a estudar área entre curvas, como é que é uma aplicação da integral definida, ok? Então a gente considera uma região S entre duas curvas, entre a curva y igual a f de x e a curva y igual a g de x, como vocês podem ver na figura, certo? Nós também vamos delimitar essa região pelas retas verticais, x igual a e x igual a b, ok? As duas funções f e g, elas são contínuas e, além disso, f é maior ou igual que g para todo x nesse intervalo de a até b, ok? Então, nós temos aí duas funções, a função f de x, que está em vermelho, em rosa, e a função g de x, que está em azul. E aí nós temos também as delimitações das retas verticais, x igual a e x igual a b. Então, o que nós queremos calcular vai ser a área com essa delimitação, ok? Então, qual é a definição de área, de cálculo de área entre curvas? Sendo a área da região S limitada pelas curvas y igual a f de x e y igual a g de x, e pelas retas x igual a e x igual a b, onde a gente tem aí que as funções f e g, elas são contínuas e f é maior ou igual que g nesse intervalo, para todo x nesse intervalo. A área entre essas curvas, f e g, ela vai ser dada pela integral de a até b de f menos g de x dx. Então, observe que nós vamos calcular a região de f menos g. Sempre a maior área, a maior função, menos a menor função, ok? Então, essa é a área entre curvas, certo? Vamos ver um exemplo de como a gente calcula isso. Então, ele pede aqui que calculemos a área da região limitada acima por y igual a e de x, certo? Exponencial, função exponencial, e abaixo pela reta y igual a x. E além disso, essa região está limitada pelas retas x igual a 0, ali no canto, e x igual a 1. Então, a região que nós queremos calcular é essa região aí toda em azul. Então, nós vamos usar a definição de cálculo de área entre curvas, certo? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar também o teorema fundamental do cálculo. Quem é a área? Pela definição de área, nós vamos ter a integral no intervalo de 0 a 1, que são as limitações das retas verticais, x, certo? Da função de cima, que é a exponencial, menos a função de baixo, que é a reta y igual a x, certo? Então, nós vamos integrar essa função. Usando o teorema, o teorema fundamental do cálculo, quem vai ser essa integral? Integral de e elevado a x é igual a própria e elevado a x, nós já sabemos disso, menos a integral de x vai ser x ao quadrado sobre 2, como também nós já sabemos. Então, nós usamos o teorema fundamental do cálculo aí agora e avaliamos essa função, né, que é o resultado da integral, de 0 até 1, que é os intervalos de integração que nós temos. Então, isso aí vai dar para a gente e menos 1 sobre 2 menos 1. Terminando essas contas, nós temos que o resultado dessa área entre essas duas regiões é e menos 3 sobre 2 unidade de área, ok? Então, é assim que nós calculamos a área entre figuras. Então, é importante que a gente saiba
quem são as funções que estão delimitadas, quem é a função que está em cima e quem é a função que está embaixo, ok? Então, vamos ver outro exemplo. No exemplo 2, ele pede que nós encontremos a área entre as curvas y igual a x ao quadrado e y igual a 2x menos x ao quadrado. Como é que a gente representa graficamente essas funções? Y igual a x ao quadrado, essa parábola aí que nós temos, com a concavidade para cima, que a função aí que está representada em azul, e a nossa função 2x menos x ao quadrado é uma parábola também, com concavidade para baixo, que é essa função aí em rosa que a gente pode ver, ok? Então, aí nós temos que a função que está por cima é a função 2x menos x ao quadrado, ok? E a função que está por baixo é a função x ao quadrado. Então, vamos usar a definição de área entre curvas. Mas antes disso, observe que o problema ele só nos dá as delimitações das funções em y, ok? E aí a gente precisa saber as delimitações verticais. Então, a gente vai encontrar as interseções, os pontos de interseção entre essas duas funções. Como é que a gente encontra pontos de interseção? É só igualar as duas funções. Então, a gente iguala as funções, x ao quadrado igual a 2x menos x ao quadrado. Aí, nós vamos igualar essas funções e vamos obter os pontos x igual a 0 e x igual a 1. Então, esses vão ser os nossos limites de integração, ok? X igual a 0 e x igual a 1. Então, a gente vai agora para a definição de área, que vai ser o quê? A integral de 0 até 1 da função de cima, que é a função 2x menos x ao quadrado, menos a função de baixo, que é a função x ao quadrado. Então, aí a gente resolve essa integral, como a gente já sabe, usa o teorema fundamental do cálculo e encontra como resultado 1/3 de unidade de área, ok? Então, é dessa maneira que nós procedemos para calcular a área entre curvas. O que é que nós podemos também encontrar de diferente nesse cálculo aí? A gente pode encontrar, como, por exemplo, está mostrado nessa figura aqui. Se a gente considerar regiões S1, S2 e S3, como estão na figura, que estão limitadas pelas funções f de x e g de x, o que é que a gente vai precisar notar? Observem que a região S1 e a região S3, nessas duas regiões, a função x ela está por cima e a função g está por baixo. E na região S2, a função que está por cima já é a função g e a que está por baixo é a função f. Então, a gente precisa ter cuidado nessas partes. O que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular separadamente a área nessas três regiões. E aí, a gente vai ter que também ter cuidado com os limites de integração, ok? Então, o que é que nós vamos... Qual vai ser a área total dessa região? Dessas regiões, no caso, né? Vai ser a soma entre a região S1, a área da região S1, a área da região S2 e a área da região S3, ok? Então, observem. Em módulo, nós temos o quê? A função fx menos g de x, ela vai ser f menos g, se f menos g for maior do que 0, certo? O que vai implicar que f é maior do que g. E a gente pode ter também o seguinte, menos f de x menos g de x, que vai nos dar que f menos g já vai ser menor que 0, ou seja, nesse caso, a função g vai ser maior do que a função f, ok? Então, para esses casos, a gente define o seguinte, a área entre curvas y igual a f de x, y igual a g de x, entre x igual a e x igual a b, vai ser igual à integral de a até b do módulo de f de x menos g de x, ok? Porque essas coisas também podem acontecer. Então, a gente define essa área aí da integral do módulo da diferença das duas funções,
ok? Vamos ver um exemplo de como isso funciona para clarear um pouco as coisas. Então, observe. Ele pede que a gente encontre a área da região limitada pelas curvas y igual a seno de x e y igual a cosseno de x. Nós temos aí os limites de x igual a 0 e x igual a π sobre 2, ok? Então, observe, quando a gente desenha esses gráficos dessas funções, a gente obtém o quê? A função y é a função que está em azul, porque é a função seno, certo? A gente desenha o gráfico dela. E o gráfico da função cosseno de x, que é a função que está em rosa. Então, o que é que a gente obtém aí? A gente obtém duas áreas para a gente calcular. A área 1 e a área 2. Então, a gente vai calcular cada uma separadamente e a área total vai ser a soma dessas duas. Então, a gente tem que ter atenção também para a limitação das retas verticais. A gente tem que essas regiões elas estão limitadas pelas retas x igual a 0 e x igual a π sobre 2, ok? E aí a gente precisa observar pelo gráfico das funções seno e cosseno, onde é que estão esses valores aí, ok? Então, vamos ver como é que fica. Primeiro a gente vai calcular a área 1, que vai ser o quê? Ela vai estar limitada de 0 até π sobre 4, observem, ok? E a área 2, ela vai estar já limitada de π sobre 4 até π sobre 2. Então, vamos ver como é que fica. A gente vai ter aí duas regiões, né? Quem vai ser a região 1, que é a região A1? A gente vai ter aí x de 0 até π sobre 4. E as funções, a gente vai ter que o cosseno, observe que o cosseno está por cima. Então, vai ser o cosseno maior ou igual que o seno, ok? E na região 2, a gente já tem que o seno está por cima, a função seno está por cima. Então, a gente vai usar seno maior ou igual a cosseno. E, além disso, o x ele vai estar limitado entre π sobre 4 e π sobre 2, ok? Então, vamos lá. Quem vai ser essas áreas? Quem vão ser essas áreas? Pela definição de áreas que nós tivemos, a última definição de área entre curvas, a gente vai usar ela, né? Que é o módulo da diferença entre as funções. Então, primeiro, os nossos limites de integração, ele está de 0 até π sobre 2, ok? Que aí isso vai nos dar o módulo de cosseno de x menos seno de x dx. Isso vai ser exatamente a soma das duas áreas, ok? Então, quem é a área 1? A área 1, ela é a função cosseno de x menos seno de x, que vai de 0 até π sobre 4. Então, a gente vai integrar isso e vai somar isso com a integral de seno menos cosseno de π sobre 4 a π sobre 2, ok? Então, vamos lá. Resolvendo essas integrais, a gente vai obter seno de x mais cosseno de x, que nós vamos avaliar pelo teorema fundamental do cálculo, de 0 a π sobre 4, mais menos cosseno de x, menos seno de x, de π sobre 4 a π sobre 2, ok? Resolvendo isso, nós vamos obter 2 raiz de x menos 2 unidade de área, certo? Então, funciona dessa maneira quando nós temos regiões desse tipo, onde nós temos que somar as áreas das duas regiões, ok? Funciona dessa maneira. O que pode acontecer também em área entre curvas? Pode acontecer que as funções elas sejam tratadas olhando x como função de y, porque até agora nós olhamos y como função de x, mas pode acontecer também que venham funções que estejam x em função de y. E aí a gente vai considerar uma região pelas curvas x igual a f de y e x igual a g de y. E as nossas retas agora, elas vão ser retas horizontais, que vão ser y igual a c e y igual a d, certo? F e g aí funções contínuas, f de x maior ou igual a g de x, com y nesse intervalo de z até d. Então, a área ela vai ser dada pelo quê agora? Ela vai ser dada pela integral de c até d de f de y menos g de y dy, ok? Então, observem pela figura as nossas retas y ali horizontais e as nossas funções f e g, ok? Então, vamos ver um exemplo de como a gente
trabalha dessa maneira. Então, observe, ele já deu aí uma região limitada pelo eixo y e pelo gráfico da função 4 menos x ao quadrado. Então, vamos encontrar os pontos de interseção, ok? 4 menos x ao quadrado igual a 0 vai nos dar x igual a mais ou menos 2. Então, essa região ela vai ser limitada pelo quê? Ela vai ser limitada por x entre menos 2 e 2 e y entre 0 e 4 menos x ao quadrado. Observem que, nesse caso, a gente vai obter uma integral com os limites simétricos, certo? Que nos leva ao que nós vimos na última aula, que foi o teorema de paridade de funções. Então, observem. O que a gente vai observar aqui? Verificar se a função ela é par ou ímpar, ok? Então, nós verificamos e obtivemos que essa função y, 4 menos x ao quadrado, é uma função par. Então, verifiquem como exercício isso. Ok? Então, se ela é uma função par, pelo teorema de paridade de funções, essa integral de menos 2 a 2 dessa função, ela vai ser agora dada como 2 vezes a integral de 0 a 2 de 4 menos x ao quadrado. E aí nós resolvemos essa integral da maneira que nós já conhecemos e obtemos 32 sobre 3 unidade de área, ok? Então, a gente pode resolver encontrar áreas entre curvas tanto quando x está em função de y, como quanto y está em função de x, ok? Das duas maneiras, a gente pode resolver. Para encontrar o volume de um sólido, que é a próxima aplicação que nós vamos estudar, a gente se depara com o mesmo tipo de problema que a gente teve para calcular áreas, certo? A gente tem uma noção intuitiva do significado de volume, mas a gente deve tornar ela precisa usando o cálculo para chegar à definição exata de volume, certo? Então, vamos ver como é que a gente trabalha com isso. Vamos considerar uma função f em R, certo? Sendo R a região limitada pela curva f de x, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai rotacionar essa região em torno do eixo y. E quando a gente rotaciona, a gente obtém um sólido S, ok? Como vocês já estudaram lá em geometria analítica. E aí, para calcular o volume desse sólido, a gente vai utilizar cilindros. Quando a gente rotaciona a figura que a gente obtém o sólido, a gente também obtém os cilindros que são originados por essa rotação, como vocês podem ver nessa figura, ok? E aí a gente vai recordar que o volume de um cilindro de base circular, ele é igual a AB vezes B, que é πr ao quadrado vezes h, vezes a altura, ok? A gente precisa recordar dessa fórmula de cilindro que nós já conhecemos. E aí nós temos o quê? Considerando a nossa altura como o ΔX e o raio como a função f de x, nós vamos ter que esse volume agora ele vai ser dado por π f de x1 ao quadrado, vezes dx, ΔX, que é a altura, ok? E daí nós vamos ter mais ou menos a mesma construção que nós fizemos lá para a área. O volume vai ser a soma de todos os volumes até n, certo? E aí isso vai nos dar um somatório, que então o volume vai ser o somatório de i variando de 1 até n, de π f de xn ao quadrado ΔX, ok? Então, nós vamos guardar aí essa equação de volume que nós obtemos, ok? Então, agora vamos observar o que é uma seção transversal em um sólido. Então, se a gente considerar uma área AX de uma região plana, certo? Isso a gente vai chamar de seção transversal. A gente obtém isso com a interseção do sólido que nós rotacionamos, o sólido S, com um plano. Então, imaginem essa seção transversal como se a gente estivesse cortando o plano aí com uma lâmina, ok? E aí essa lâmina seria o nosso plano. Cortando, interceptando o sólido, a gente encontra essa área aí, ok? Que é chamada de seção transversal. Então, a gente pega lá aquela expressão que nós obtemos, a expressão 1, certo? Do volume igual a esse somatório.
E a gente vai reescrever ela usando essa área da seção transversal, esse AXI, ok? Então, o volume a gente reescreve dessa maneira. Só que como a gente quer o volume exato de S, o que a gente faz? A gente toma o limite com n tendendo a infinito. Então, a gente toma o limite desse somatório e esse limite desse somatório vai ser dado como nosso volume. Então, seja S um sólido que está entre as retas x igual a A e x igual a B, ok? Se a gente considerar aquela seção transversal lá que a gente cortou, né, o nosso AX, onde A é uma função contínua, então esse volume do S que nós já obtivemos como limite do somatório, ele agora é dado como uma integral de A até B dessa área aí, AX, sendo A uma função contínua, ok? Então, observem que nós já vamos poder calcular o volume de uma maneira mais simples do que essa, usando as somas, ok? Então, é bem importante também lembrar que essa função AX, ela vai ser a área de uma seção transversal que se move, ok? É importante lembrar que essa área aí, a x, né, nossa função, ela é a área de uma seção transversal que ela é obtida quando a gente fatia a x perpendicularmente ao eixo x, ok? Vamos ver um exemplo de como a gente calcula o volume. Então, mostre que o volume de uma esfera de raio R é V igual a 4/3 de πr ao cubo, que é uma fórmula que nós já conhecemos. Então, usando volumes, como é que a gente mostra isso? Então, vamos lá. A gente tem aí uma esfera, ok? E a gente vai usar o teorema de Pitágoras nessa esfera. Observem que nós temos aí um triângulo retângulo criado, ok? E usando o teorema de Pitágoras, a gente obtém que y vai ser igual a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado, ok? Então, usando o y como essa raiz, a área da nossa seção transversal vai ser πy ao quadrado, que é igual a πr ao quadrado menos x ao quadrado. Por quê? Porque a gente sabe que a área de um círculo é dada por essa fórmula, ok? Então, usando a definição de volume, com os nossos limites A igual a menos R e B igual a R, nós vamos obter que o volume vai ser igual à integral, nesse intervalo simétrico, de A de x. E aí, que A de x é essa expressão que nós encontramos anteriormente. E aí, verificando que essa função é uma função par, nós utilizamos o teorema de paridade de funções. E aí, agora nós vamos precisar calcular a integral de 2π de 0 até r dessa mesma função, ok? Integrando essa função, a gente vai encontrar exatamente o volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo. Então, usando volumes, a gente consegue provar que, de fato, o volume da esfera já é esse que nós conhecemos de longa data, ok? Vejamos agora um exemplo de como a gente calcular o volume usando a integral, certo? Então, seja esse paraboloide elíptico aí, que é um sólido que a gente obtém pela rotação, certo? Do que? Pela rotação da região que está delimitada pelas funções y igual a x ao cubo e y igual a 8, certo? Além disso, ela é limitada por x igual a 0. Ele está girando em torno do eixo y, então a gente obtém com isso aí um paraboloide elíptico que vocês já conhecem da geometria analítica, ok? Então, o nosso intervalo é o quê? O y está limitado de 0 até 8, ok? Quem vai ser a nossa área, que é o que nós vamos integrar? A área em y vai ser πx ao quadrado, certo? Que é igual a π raiz cúbica de y ao quadrado, porque quando nós colocamos aí em função de x, nós obtemos essa função. Por que nós vamos usar essa área? Porque é a área do círculo, ok? Então, aí nós obtemos π y elevado a 2/3. Integramos facilmente essa função no intervalo de 0 até 8 e obtemos aí 96/5π unidade de volume, ok? Então, para a gente encontrar o volume, a gente sempre vai ter que integrar a área, ok? Então, aí, como a gente
fazendo a seção transversal nesse paraboloide elíptico, a gente consegue essa área aí do círculo. Então, encontrando essa área, a gente calcula o volume pela integral, certo? Bom, então agora para motivar o estudo de comprimento de arco, né, que é uma curva, o que a gente quer dizer com comprimento de uma curva? A gente pode pensar em colocar um pedaço de barbante, por exemplo, sobre uma curva e medir o comprimento do barbante com a régua, certo? A gente estaria medindo o comprimento de uma curva dessa maneira. Mas isso aí pode ser bem difícil de fazer com a precisão que nós queremos se a gente tiver uma curva complicada, certo? Então, para isso, a gente precisa de uma definição exata para o comprimento de curva ou comprimento de arco, como nós chamamos, da mesma maneira como a gente desenvolveu as definições para os conceitos de área e volume, ok? Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente motiva isso. Como é que a gente calcula o comprimento de um arco, né? O comprimento de uma curva. Vamos considerar aí uma função f, uma função suave no intervalo AB, certo? E aí a gente vai usar poligonais, certo? Usando poligonais, a gente vai conseguir uma aproximação aí para o comprimento do arco de f nesse intervalo AB, como vocês podem ver na figura. A gente tem aí um intervalo AB, certo? E aí a gente vai usando poligonais para tentar encontrar a aproximação para essa curva aí que está em azul. Aí o que a gente vai fazer? Da mesma maneira que nós construímos a área e o volume, a gente vai usar a soma de Riemann para obter a definição, que é a definição de comprimento de arco. Então, qual é a definição? Seja uma função suave no intervalo AB, certo? O comprimento de arco do gráfico de f de A até f de A, até B, de B até f de B, vai ser dada por L, a gente representa assim, L de A até B, que é o comprimento de arco. Isso é igual à integral de A até B da raiz de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Então, essa é a expressão que nós temos para calcular comprimento de arco. Da mesma maneira, se a função ela for definida no intervalo CD em termos de y, a gente pode calcular, a gente pode definir da seguinte maneira. O comprimento de arco, ele vai ser o comprimento de arco do gráfico de f de C até D, ele vai ser dado dessa mesma maneira, L de C até D, só que agora a gente está olhando em termos de y. Então, isso vai ser igual à integral de C até D da raiz de 1 mais G' de y ao quadrado dy. Esse G' de y e o f' de x são as derivadas das funções. Então, vamos ver um exemplo. Vamos considerar aí uma função f de x, dada por 3x elevado a 2/3 menos 10. Vamos encontrar o comprimento de arco dessa função nos pontos A, 8, 2, até o ponto B, 27 e 17, ok? F é uma função suave nesse intervalo, certo? Então, usando a definição de comprimento de arco, quem vai ser L de 8 a 27, que é o intervalo que nós queremos? Vai ser a raiz de 1 mais a derivada da nossa função ao quadrado. Então, primeiro a gente deriva a função. Quem é a derivada da função f de x? A derivada da função vai ser 2 sobre x elevado a 1/3. E a gente vai precisar dessa derivada ao quadrado. Então, a gente já faz ela aqui ao quadrado. Ao quadrado, nós vamos obter 4x elevado a menos 2/3. Ok? Então, com essa função já, a derivada da função já ao quadrado, a gente substitui lá na fórmula do comprimento de arco e resolve a integral normalmente. Aqui, para resolver essa integral, nós vamos usar o método de substituição que vocês também já conhecem, ok? Então, a integral de 0 até 27 dessa função aí, a gente vai chamar u, nós vamos trocar a variável, vamos chamar u de x elevado a 2/3 mais 4, ok? E o nosso du, derivando esse u, a gente vai ter 2/3 de 1 sobre x elevado a 1/3, ok? E aí, os nossos limites de integração nós podemos mudar. Quando x é igual a 8, substituindo, nós vamos obter u igual a 8.
E para x igual a 27, nós vamos obter u igual a 13. Então, nós mudamos os limites de integração, ok? E substituímos na integral agora com as novas variáveis. E aí, nós vamos obter a integral 3 sobre 2 de integral de 0 a 13 da função raiz de u du, ok? E aí, integrando essa função da maneira que nós já conhecemos, nós vamos obter 13 raiz de 13 menos 8 raiz de 8, unidade de comprimento de arco, ok? Então, funciona dessa forma para calcularmos a curva de uma função, ok? Então, por hoje é só. Nós estudamos algumas aplicações da integral nesta aula, ok? Na próxima aula, a gente vai começar a estudar os métodos de integração, certo? Mais uma vez, consultem as referências, estudem o material, tirem dúvidas e não deixem de se dedicar à disciplina. Bons estudos!